Fala São Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso pré-jogo de Brusque e Guarani. Jogo que acontece neste domingo, às 19 horas, no estádio Augusto Bauer. É válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Bom, sem enrolação, vamos para o nosso retrospecto. No total, são 6 jogos entre as duas equipes, com 2 vitórias do Guarani, 1 empate e 3 vitórias da equipe do Brusque, da equipe de Santa Catarina. Bom, sem enrolação, vamos lá para as informações das equipes, começando com as informações do Brusque. Mesmo sem ter um título da Série C, o Brusque tem a tradição de avançar na primeira fase da competição. Em 1988, em sua primeira participação, acabou eliminado na segunda fase, assim como em 2020, nos quadrangulares. Já em 23, avançou até a grande decisão e acabou vice-campeão diante do Amazonas. Sob o comando do português Felipe Gouveia, o quadricolor vem de 6 jogos de invencibilidade, desde o revés para o Santa Catarina por 1-0. Na primeira fase do catarinense, o Marreco somou 4 vitórias e 2 empates. O retrospecto custou a eliminação nas quartas de final do estadual, derrotado pela Chapecoense nos pênaltis, e classificação na segunda fase da Copa do Brasil, ao vencer o Olaria do Rio de Janeiro por 2-1. Vamos agora para as informações do Bugre, para o confronto de amanhã. 7 semanas após a eliminação na primeira fase do Paulistão, e atravessando um longo período de treinamento na intertemporada, o Guarani voltou a campo diante do Maringá, em casa, e começou com o pé esquerdo, derrotado por 3-2. Questionado sobre a utilização de Anderson Leite como um meia atacante, o técnico Maurício Souza foi incisivo em reafirmar que segue convicto com a decisão. Maurício também afirmou que João Vitor teve problemas físicos durante a semana e agora recuperado pode ser opção entre os titulares. Ele foi comprado em definitivo junto ao Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. No setor de ataque, Cristiano e Deni Júnior pedem passagem, enquanto Isaac pode ser o homem de meio de campo para resolver o problema na armação de jogadas. Bom, dito isso, vamos então para as escalações das equipes. Começando com a equipe do Brusque, o mandante do jogo. Matheus Nogueira, Matheus Pivô, Everton Alemão, Jean Torres e Alex Juan. Thomas Jean Mangabeira, Thomas, são dois jogadores diferentes. Thomas e Jean Mangabeira e Biel. Diego Matias, João Veras e Guilherme Pira. Técnico Felipe Gouveia. Vamos agora então para a provável escalação do Guarani. No gol, Fred Conte. Na defesa, Lucas Justin, Lucas Rafael, Rafael Rodrigues e Emerson. No meio de campo, Natan Camargo, Caio Melo e Isaac. Lá na frente, João Vitor, Deni Júnior e Pablo Baianinho. Técnico Maurício Souza. Vamos agora então para a arbitragem do confronto entre Guarani e Brusque. A arbitragem, lembrando, minha gente, só antes da gente falar a arbitragem, para que ninguém se assuste, né? Só lembrando, né, que na Série C nós não temos arbitragem de vídeo, certo? Então, para ninguém falar, nossa, o cara esqueceu do VAR, isso aqui. Não, nós não temos arbitragem de vídeo. Então vamos lá para a arbitragem do jogo. Árbitro principal, Anderson Ribeiro Gonçalves. Assistente número 1, Thiago Gomes da Silva. Assistente número 2, Hugo Sávio Xavier Correia. E quarto árbitro, Célio Amorim. Então esta é a ficha técnica de Guarani e Brusque, que se enfrentam pela segunda rodada
do Brasileirão Série C. Bom, nação bugrina, eu não preciso falar aqui que o Guarani precisa vencer, né? Precisa aí se recuperar, né, da última derrota para o Maringá. Né? E o Maringá é um time, como eu disse no pré-jogo passado, o Maringá é um time que para mim vai brigar por acesso. Mostrou isso no último domingo. Né? Um time organizado, um time que tem organização, tem sim problemas também, mas um time mais organizado que o Guarani, bem mais organizado que o Guarani. E deve sim brigar por acesso. Não sei se vai subir, mas vai sim brigar por acesso, tem time para isso. E o Guarani enfrentou um dos melhores times do campeonato na primeira rodada, não é? Não justifica o péssimo futebol apresentado pelo Guarani, né? Ah, porque enfrentou o melhor time do campeonato, tem que jogar mal. Não, é isso. O Guarani poderia ter jogado um futebol melhor, né? Poderia ter enfrentado melhor o Maringá, não é? O Guarani apresentou vários problemas no jogo contra o Maringá. Poderia ter feito um jogo mais equilibrado. O Maringá dominou o jogo. O Maringá jogou e mereceu a vitória, né? Contra o Guarani. Jogou e mereceu o resultado. Veio o Campinas para buscar a vitória e foi o que conseguiu. O Guarani parecia que tava nem aí com o jogo. Nem aí com o jogo. Agora o Maringá não. O Maringá veio e buscou a vitória o tempo todo. É um time que mostra que não chegou à toa na final do Paranaense. Não é? Ele mostra que ele chegou na final do Paranaense com competência. Eliminando o Coritiba, eliminando o Atlético Paranaense. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que na primeira rodada nós não enfrentamos qualquer time, né? Tem gente falando que o Guarani já era, que não presta, e não é assim também, gente. Não é assim, o Guarani tem vários problemas, apresenta vários problemas, mas o primeiro jogo nós enfrentamos um time de boa qualidade, um dos favoritos ao acesso, tá? Mas como eu disse, não justifica o futebol podre que o Guarani apresentou no último domingo. Mas enfim, nós já estamos em outra rodada. E o adversário agora não é o Maringá, é o Brusque. Um time aí que vocês viram na reportagem que nós lemos, tá invicto a 6 jogos. Tá inverso do Guarani. Enquanto o Guarani vem de 6 jogos sem ganhar, eles vêm de 6 jogos sem perder. Ou seja, vai ser um jogo complicadíssimo amanhã contra o Brusque. Na casa do adversário, estádio lotado. O jogo ia ser lá no Orlando Scarpelli, na casa do Figueirense. Mas o Brusque conseguiu lá fazer com que o jogo fosse na casa do Brusque mesmo. E esse jogo ele sofreu uma alteração. Ele era para ser às 16 horas, mas passou para as 19. Então, atente-se ao horário. O jogo amanhã não é às 16, é às 19. E é um jogo que o Guarani precisa vencer, né? Se quiser realmente brigar por acesso. Né? Se quiser realmente brigar lá em cima, quiser subir mesmo, precisa vencer, precisa começar a vencer. E tem que ser amanhã. Porque aí fica aquele negócio, não, vai no próximo. No próximo. A gente viu o que aconteceu no passado, né? Ficou assim, não, vai no próximo. Próximo jogo. Próximo a gente vai. O que aconteceu? Caiu. Né? O campeonato ele vai passando. Vai passando, passando. Nós já estamos na segunda rodada. O Guarani precisa mostrar uma reação urgente. E com o Anderson Leite no meio de campo, com o Samuel no ataque, não vai resolver nada o problema do Guarani. Nada. O técnico me falar na coletiva que ele vai manter o Anderson Leite. Será que ele não viu o problema do Guarani no meio de campo? Se ele gostou do Anderson Leite no jogo, se ele achou que foi bom, se ele vai manter, por que ele tirou no intervalo do jogo o Anderson Leite? No segundo tempo. Você não estava gostando dele? Por que você tirou então no segundo tempo o Anderson Leite? E ele me fala na coletiva, o Guarani jogou bem contra o Maringá. Que jogo que ele assistiu? Acho que ele assistiu a final de 78, né? Contra o Palmeiras. Porque não é possível, né? Falar que jogou bem com o Anderson Leite, com o Samuel lá na frente, pesando sei lá quantos quilos. Esses caras
tem que sair do time. Tanto Samuel quanto Anderson Leite. Coisa que eu falava ano passado. Em relação a Reinaldo, em relação a um monte de pereba que tava aqui ano passado. Não tenho nada contra esses caras. Contra a vida pessoal. Nada disso. Mas no Guarani não tá dando certo. O Samuel foi um jogo só. Mas tá mal pra caramba. Tá fora de forma. Eu antes falei desde o ano passado. No meio de campo, como camisa 10 não dá certo. Ele erra passe muito fácil. Muito fácil. E se o técnico insistir nesses dois jogadores novamente amanhã, o Guarani vai ter problemas. E corre um risco seríssimo de voltar de Santa Catarina com 0 pontos. Seríssimo. Então, precisa mexer. Precisa mudar. Se não mudar, vai ter problemas. Beleza, minha gente? Peço a você então que deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos para não perder nenhum conteúdo e para o canal crescer cada vez mais. Beleza? Agradeço demais a engajação aí no último vídeo contra o Maringá. A gente espera que cresça cada vez mais a cada vídeo. Beleza? Um abraço a todos. Lembrando sempre que a cada nova jornada, Guarani é mais amor. Abraço, minha gente. Fui! A cada